Então, vocês conhecem o capítulo de número 24 do livro de 23, perdão, do livro de Lucas. O versículo de número 34. Você sabe onde Jesus está nesse momento? 23, 34. Jesus, nada mais, nada menos, ele está na cruz. Ele está no lugar que nenhum de nós poderia estar. E ele fala uma frase que você faria o mesmo, eu faria o mesmo. Jesus disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Repartindo as roupas deles, sortearam-nas. Então, ele estava vendo os próprios guardas abaixo dele. E ele pede para Deus Pai não lhe acrescentar mais esse pecado. Perdoa-lhes. Se você estivesse na cruz, sofrendo injustamente, diria a mesma coisa? Ao querido Estevão, que o mano deu a honra do seu filho ter um nome, tem uma frase parecida, no livro de Atos, quer ver? Capítulo 7. Então, perdão é uma das coisas que mais nós, como irmãos em Cristo, temos dificuldade. Julgamos para isso o nosso temperamento, o nosso jeito, usamos todas as desculpas possíveis ou negações possíveis para dizer, olha, afinal de contas, eu tenho esse jeito mesmo, então não sou fácil mesmo, não vou perdoar mesmo, que vá para desculpe, não vai para lá não, né? O versículo 60. Estevão está recebendo as pedradas. Capítulo 7 do livro de Atos, por favor, versículo de número 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe culpe por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Você está sendo apedrejado. Você está sendo machucado com pedras, aquelas pedrinhas de calçamento que nós temos por aí, devia ser uma coisa assim, parecida, porque a ordem era para matar mesmo. Sabemos que Saulo de Tarso está lá, segurando as vestes daquele que estão matando. O primeiro mártir da igreja, Estevão, um diácono, que descreve de uma maneira impressionante a história do povo de Israel e diz claramente que eles mataram o justo, lá no 52. Mas ele diz, Senhor, não lhe impute na conta deles mais esse pecado. Baseado nisso, eu gostaria que você fosse ao Salmo 51, Salmo de Davi. Nós vamos ler ele. Eu gostaria que você entendesse e ajudasse a compreender no seu coração, colocasse no seu coração que perdão, acho que as baterias, né? A gente até perde a linha do pensamento, né? No Salmo 51, Salmo de Davi, vocês conhecem
porque ele vem do resultado de um homem que tinha feito uma coisa terrível. Davi tinha mandado à morte um homem chamado Urias. E Davi tinha pegado a mulher de Urias e tido relações com ela. E ele mandou Urias para a morte. O profeta Natã, ele contou uma historinha muito bonita para Davi, quando Davi aconselhava o povo daquele cordeirinho, aquele senhor que tinha um único cordeiro, e aquele senhor que tinha vários cordeiras, e aquele senhor que tinha vários cordeiros pegou aquela cordeirinha dele e roubou do cara. Aí Davi se levanta: quem é esse cara? Vamos matá-lo, vamos mandar prender, coisas desse tipo. E Natã diz claramente para ele: é você. Você fez isso. Você tinha várias mulheres e ainda quis a mulher de um outro homem. Mas o que admira nós em Davi, um homem errante como eu e você, pecadores, é o que nós somos. A igreja aqui está minada de pecadores. Ninguém aqui consegue, a não ser que alguém está com algumas pedras nos pés sendo segurado para manter no chão. Porque o resto tudo de nós aqui somos pecador mesmo. E quantos cometemos no dia de hoje? E Davi, ele é reconhecido por Deus e chamado de amado pela forma como ele se coloca e se arrepende diante de Deus. É isso que ele exatamente faz. Salmo 51. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade ou maldade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Ele reconhecia que antes de Deus, ele tinha que pedir perdão. E nós gostamos quando Deus nos perdoa. Nós gostamos muito porque Deus nos perdoa. Lembre-se que você está justificado em Cristo Jesus de todos os seus pecados que você está cometendo, vai cometer, estará a cometer no futuro. Mas não significa, abrindo uma brecha aqui para os irmãos entenderem, que nós estamos convidados a pecar. Esse é um outro grave. A salvação, ela é um ato regenerativo que aconteceu instantaneamente quando você creu em Cristo. Ele é algo posicional. Ele não é ao longo de um percurso de uma vida. Não é uma caminhada até o céu que você de repente falha no último momento e se perde.
Mas a salvação, ela produz resultados, ela produz mudança de vida. E como Davi se desloca nesse texto, ele mostra o seu arrependimento, mudança de pensamento e atitude, ou seja, eu preciso do perdão de quem? De Deus. Eu necessito desse perdão. E é uma das coisas que às vezes a gente não consegue entender, porque a gente quer o perdão de Deus. Porém, eu e você não queremos perdoar os que nos ofendem. Parece ser mais difícil para nós, pesaroso para nós, uma das obrigações que todo o cristão devia ter no seu coração: perdoar. Que nós necessitamos disso. Faze-me ouvir júbilos, o versículo 8, e alegria, regozija os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele estava pedindo por transformação, que é o que nós devemos fazer. Não me lances fora de tua presença, não retiras de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação. O primeiro amor que muitos irmãos aqui gostariam de lembrar, que os primeiros momentos, quando a gente crê, a gente fica extasiado, alegre. Como diz a carta de Apocalipse ao livro, a carta à igreja de Éfeso, exatamente o primeiro amor. Sustenta-me com o teu espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a se converterem. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua cantará a tua retidão. Esse é um dos poemas mais bonitos que tem em relação da humilhação que Davi queria se colocar sempre diante de Deus. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e minha boca entoará o teu louvor. É o que nós devíamos sempre estar atuando. Até achei que hoje foi muito bom, gostei de ouvir, como todo mundo deve ter gostado de ouvir, todo mundo cantando para o Senhor, não importando qual a sua voz, se a tua voz não é bonita ou não, que você esteja cantando para o Senhor. Não te comprazas em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Não, Deus não se deleita em nossos sacrifícios. E acho lindo quando ele diz: os sacrifícios para Deus são um coração, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Pequei, Senhor, somente contra ti. A demonstração de um homem que andava segundo os caminhos de Deus, mesmo falhando repetidamente, e apesar de Deus dizer várias vezes: eu te tirei de trás daquelas ovelhas. E ele reconhecia a grandeza desse Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós nos comportamos e gostamos que Deus nos perdoe. Mas eu quero ir para o outro lado. Abençoe Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos teus sacrifícios de retidão, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se ofereçam novilhos. Deus quer as nossas ofertas, mas primeiro Ele necessita ter o coração nosso na mão dEle.
Você conhece isso. Perdão é muito bom quando a gente pede para Deus: ó Deus, o Senhor me perdoa, fiz mais uma vez. Mas quando você realmente toma uma decisão de mudar o jeito de agir da sua vida, ser transformado pelas mudanças que Deus está querendo fazer em mim e em você. Por que Jesus diz, e por que Estevão diz: não lhe impute esses pecados a mais? Porque tanto Jesus, na sua grandeza, que é infinitamente maior que Estevão, e Estevão, como sendo um servo de Jesus, liberou o que nós muitas vezes não queremos liberar para algum irmão da igreja. Ficamos magoadinhos, insultados, inclusive é uma das armas preferidas de Satanás para tirar pessoas da igreja. Porque nós nos sentimos que fomos ofendidos em alguma coisa e não conseguimos simplesmente perdoar. O Salmo 51, o versículo mais importante é o 17, que narra exatamente um espírito quebrantado, uma pessoa que está disposta a se humilhar a um grande Deus e ser contrito de coração, ser transformado. Quero lembrar você de uma historinha que você conhece de Jeremias, quando ele desce ao oleiro. E ele vê o oleiro fazendo o vaso, provavelmente tocando com o pé uma roda para fazer o vaso. E num certo momento o vaso quebra todo. Ele pega a mesma massa e recomeça. De certa forma, meus queridos, é o que ele faz com um quebrantado de coração. Muda a visão que você tem sobre as coisas. Se você é o meu irmão, você tem o Espírito Santo habitando em vós. Por que você não deixa o Espírito Santo modificar a sua vida, transformar ela? E além das orações que nós deveríamos fazer durante o dia, tomar a decisão de perdoar pessoas, para que você se livre do peso que você vive carregando de cima para baixo. Colossenses, no Novo Testamento, nós quase achei que a irmã ia falar desse versículo. O que Davi queria que não perder de Deus? A sua comunhão. Ele podia ter chegado para o profeta Natã e ter dito claramente: o rei aqui sou eu, você é apenas um sacerdotezinho de um quarto de tigela, quem manda aqui sou eu, né? Mas teve a oportunidade. Quem se lembra da história quando Davi, alertado por um dos seus generais para não fazer o recenseamento, fez o recenseamento dos homens de guerra que ele tinha, e Deus disse para ele: por que você fez isso? E ele disse: pequei contra o Senhor. Deus pede para ele escolher 3 coisinhas. Você quer que os teus inimigos fiquem correndo atrás de você durante um certo tempo? Não me... Quer cair na minha mão? O que você quer? Num dia, por causa da desobediência de Davi, 70.000 homens morreram. E ele pediu para que o anjo do Senhor matasse ele, porque ele era o culpado. Tão diferente, a gente vê um Davi também, às vezes, usando a sua autoridade, também fazendo as coisas erradas.
Colossenses capítulo 13, versículo 13, vocês conhecem muito bem. Inclusive, é uma das regras de um viver santo. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Observe que Deus não está dando uma condicional no sentido de que você pode ou não optar por isso. O problema é que nós agimos exatamente assim. Nós optamos por não perdoar. Sabe quem carrega a mágoa, a dor? Às vezes nem é a pessoa que você está sentindo ofendida, mas é você mesmo, que vive com aquela dor. E muitas vezes as coisas poderiam ser mais simples de serem resolvidas. Eu nem estou falando de pecados gravíssimos que talvez você já tenha passado. Pessoas aqui que a gente nem sabe por que situações passou na sua vida. Sabemos que há muita pedofilia na sociedade. Se é que você me entende o que é isso, né? E a pedofilia não é algo fora da família. É inclusive dentro da família. Pessoas que passaram a infância por isso. Como você perdoa uma pessoa dessas, né? Primeiro você tem que ser regenerado por Cristo. E às vezes demora anos. E os traumas ficam marcados porque Pessoal, às vezes a gente está numa bolha. O mundo aí fora não é tão bonitinho, tão aparente como nós parece aqui. A realidade é que tem por demais casos que a gente nem gostaria de saber e conhece. Então, Deus pede para que eu e você suporte o outro. Vou dar uma outra palavra melhor. Aguente o seu irmão. Essa é a realidade. Deus está pedindo para eu e você aguentar os outros. E às vezes a gente não quer aguentar as outras pessoas. Na oração que Jesus faz, lá no capítulo 6 do livro de Mateus, no versículo 14, a famosa oração do Pai Nosso, que é um exemplo de oração, o que diz lá no versículo 14? Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. O maior mal da igreja é a falta de oração, uma delas. O outro maior mal da igreja é a falta exatamente de perdão. Porque nós sempre gostamos de pessoas que gostam de nós. E Jesus manda nós, inclusive, amar e agradecer pelos nossos inimigos. E a gente, às vezes, não olha isso como algo importante. Já que você está em Colossenses, para facilitar a sua vida, como exemplo do irmão que gosta de facilitar a vida de vocês, eu não sou muito disso. Efésios capítulo 4, versículo 32. Quem leu muito bem as cartas de Romanos, Filipenses, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2, vocês vão notar que é uma espécie de repetição de alguns termos que ele vive insistindo em cada uma dessas igrejas, em cada um desses locais.
E ele diz: antes sedes uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoará em Cristo Jesus. Perdoou. Nós já temos o perdão eterno, mas o perdão com pessoas negativas. Irmãos, sabe que nós transformamos a nossa vida, às vezes, e botamos a ela um peso em coisas que não são importantes. É muito mais fácil a gente resolver as questões e matarmos a questão dessa doença que nós temos de não liberarmos o perdão, porque acredito que os nossos pecados aqui não estão envolvidos a uma traição, não estão envolvidos a uma pedofilia, não estão envolvidos em coisas que são realmente pesadas, mas são picuinhas caseiras de toda a congregação, como todo grande hospital tem problemas. Um verdadeiro hospital cheio de doentes. Por isso que nós somos doentes. E você conhece também o texto, vamos para lá de novo. É o famoso Mateus, capítulo de número 18, onde o nosso querido Pedro fala a respeito, ele faz uma pergunta que todo mundo aqui conhece, já de cor e salteado. Capítulo 18, ele começa, se a gente fosse dizer a partir do versículo 15, se você pecou, o irmão da igreja pecou contra você, vai até ele e acerta com ele. Se ele não se acertar contigo, chama duas pessoas, de preferência não seus amigos, duas pessoas e nem parentes, para se reconciliar com o irmão. Não deu certo, chama a igreja. Ele não quer, infelizmente, manda ele para fora do corpo de Cristo, que é a igreja. Está dito aqui. Aí no versículo 20, ele diz: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. O texto todo aqui está falando sobre perdão. Aí ele está falando que a igreja é uma reunião de 3 ou 2 pessoas. Então Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: quantas vezes o Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7. Ele já afirma. 7 já seria um bom número, né? Porque eu aguentar 7 vezes a mesma coisa, já é um cara. Ele já afirmou que era 7. Aí Jesus destrói o argumento dele, dizendo: eu não te digo, Jesus diz, eu não te digo que até 7 vezes mais, 70 vezes 7. Ele botou no infinito, botou além da conta. Irmãos, a parábola do credor incompassível, todo mundo aqui já ouviu ela e já teve oportunidade de falar. Fala de um grande rei que perdoa uma dívida gigantesca que cada um de nós aqui tem para com ele, impagável. Ele pede compassivamente misericórdia para o rei, e o rei, se compadecendo dele,
lhe perdoa uma dívida enorme, impagável. Ele se sente muito, muito alegre. Vai para casa feliz. Mas no passar, indo para casa, descobre alguém que deve um pouquinho para ele, que pode pagar para ele. E ele tortura aquele que deve para ele, prejudica ele. Eu posso receber o perdão de Deus, mas eu não posso perdoar você. Eu posso ter a vida eterna, mas não me dou o direito, estou sendo arrogante para você entender, não me dou o direito de te perdoar. É assim que um cristão se comporta. É assim que um cristão vive nesta vida. Então, se você quer parecer com aquele que te tirou das trevas e eu quero parecer com ele, o nosso movimento tem que ser exatamente na direção de perdoar os irmãos. Perdoar não é perdoar dívida, não. O cara que me deve 5 mil, não está devendo, daí o cara não quer pagar, daí não, está perdoado, tudo bem. É isso que eu queria ouvir, né? Tem uns que querem se aproveitar até dos termos bíblicos para se safar das contas, né? Deus não está mandando o filho dele ficar endividado. Deus está mandando que o seu filho dele está endividado, vá lá com o seu credor, negocia com ele e se acerte. Mostre que você é um filho de Deus. Às vezes nós temos um coração dividido entre o meu dinheiro que eu vou gastar para pagar a minha dívida e o Deus verdadeiro. Aí nós chamamos o banco de pilantra, chamamos o outro de pilantra, desculpe a palavra, mas nós não somos essa raça. Então eu estou entrando num assunto que eu queria dizer exatamente isso. E o que acontece agora? Por ele não perdoar uma pequena dívida, o rei encarcera ele. A expressão que se usa aqui, lá no 34 do capítulo 18, diz assim: irado o seu senhor entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então, irmãos, nós estamos sujeitos, eu estou sujeito, você está sujeito a falhar com você. A gente vai errar. Você tem que colocar no seu coração que uma das maiores armas que Satanás tem contra você é exatamente isso. Nós nos achamos, às vezes, com um padrão de justiça ilibado em relação aos outros. Porque nós sempre olhamos para o nosso pecado como ele muito pequeno, comparado ao pecado que o irmão fez. Principalmente se for contra a gente. A sempre olha as pessoas nesse ângulo. E nós pensamos que com isso nós estamos fazendo o certo. Você lembra do cobrador de impostos e o fariseu que estavam diante da sinagoga orando para o Senhor em Lucas? Se eu não me engano, capítulo 18, se eu não estou enganado, me perdoe se eu estou errando o capítulo. O fariseu e o cobrador de impostos, que nós queríamos o quê?
que ele queria o quê? O fariseu dizendo: não sou como uns de vós. Nós sempre gostamos de olhar para os outros como sendo os irmãos com pecados maiores do que os que a gente tem. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também mantém nós numa situação desprivilegiada, presa às nossas angústias, às nossas amarguras. Faz com que nós perdemos até a própria comunhão com o Senhor. Em Tiago, esse tema é gigantesco dentro da Bíblia. Em Tiago, vocês conhecem também, né? Aqui não tem jeito, aqui é a Bíblia para cima e para baixo, né? No final de Tiago, vocês conhecem também. Olha como é importante a oração casada com o perdão. Se está alguém entre vós, versículo 13, capítulo 5 do livro de Tiago, a partir do versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Fuja do Senhor. Né? Está escrito ali, fuja do Senhor. As pessoas, quando estão aflitas, elas ficam até com medo de vir na igreja, porque eu vou ofender Deus indo lá. Mas Deus já sabe que você está aflito, vai lá. Você precisa dele. Ore, estando alguém contente, cante louvores. Estão alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Sim, a oração tem poder. E os presbíteros, ou seja, os homens de Deus, as mulheres de Deus, podem estar orando pelas pessoas. Nós não estamos orando e cuidando, pedindo pela nossa querida mana Angélica que dê tudo certo ali, que ela permaneça em repouso, para que eu acho que até o Natan já tem nome e tudo, já está tudo pronto, né? Que venha esse jovem. E as outras irmãs que estão chegando nos finalmente, a Teodora está aparecendo por aí, né? Então, e a oração de fé salvará o doente. Versículo 15. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Então, a oração e o perdão, elas andam casadas e nós necessitamos delas. O que adianta, irmãos, ter o perdão total das nossas dívidas com o Senhor nosso Deus, que não nos dá o direito a fazer mais nenhum pecado, porque senão você está cometendo um sacrilégio usando um texto do próprio livro de Tiago, daqui a pouco poderia até usar, o capítulo 2, fé sem obras é morte, mas não é o nosso tema hoje. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, o versículo 16. Para seres curado, a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que é um justo? Justificado. Aqui ninguém é justo. Ninguém tem saber ilibado. Me lembrei dos caras aí. Então, Deus está dizendo que eu e você gostamos do perdão de Deus. Mas Deus está dizendo para nós dobrar os nossos joelhos e perdoar as ofensas dos nossos irmãos. E bola para frente. Ele vai fazer de novo? Vai. Libere mais rápido. Pare de ficar preso à situação
que você se encontre. E eu e você precisamos entender exatamente isso que Deus está fazendo com nós. Ele está mudando a nossa vida, sendo transformada, para nós nos parecermos com quem? Com o Filho dele. Porque quando nós cometemos pecado, irmãos, nós pegamos pecado contra Deus e contra os irmãos. E eu e você precisamos praticar, parar de sermos hipócritas e praticar o nosso perdão, mesmo com aqueles que a gente não gosta. Um movimento que Deus obriga aos seus filhos a fazerem. Isso não é opção de escolha, irmãos. Isso é obrigação de filho de Deus. Eu e você que fazemos. Perdoar não significa esquecer. Perdoar, a cicatriz está lá, mas você não fica fincando a unha na cicatriz. Passou. Acabou. Você está livre. Porque perdão traz uma coisa que Deus sempre quis deixar para os seus filhos. Te liberta. E nós às vezes gostamos de ficar presos, magoados. Quem tem direitos sobre nós para fazer a vingança? Deus. Ele tem o direito, se ele quiser fazer o que ele bem entende. Então, Davi foi repreendido na frente do próprio povo pelo profeta Natã, numa audiência, e ele reconheceu que ele tinha errado. Servos de Deus não são aqueles que dão desculpas. Servos de Deus são aqueles que reconhecem com facilidade que também eram. Você e eu nos aproximamos mais de Deus quando nós reconhecemos que o perdão faz parte da tua vida como filho de Deus. E quantos de nós aqui temos, talvez não com as pessoas da igreja, mas com pessoas da família, que não queremos de jeito nenhum perdoar. Só vamos ver ele lá no dia do sepultamento, né? Ou o seu ou dele, no caso, né? E eu e você precisamos estar entendendo que Deus está querendo dos seus filhos liberdade, dar a você a liberdade que verdadeiramente Ele vive. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo de número 8, se eu não me engano, versículo 32 ou 36. Então, quer ser livre? Libere com facilidade o perdão. Rancor. Se lembra de Judas? Ele podia ter recebido o perdão de Jesus? Poderia. Mas ele teve o que a gente chama de remorso. Tentar voltar no tempo para o quê? Com o objetivo de desfazer. Inclusive ele leva o dinheiro de volta, eles depositam no gasofilácio lá, na época. Perdão é não ficar olhando para trás, é olhar para frente, que Deus tem coisa melhor e quer que você
E isso vai ser por quanto tempo? Até nós partirmos. Mas se você aprender o mais rápido possível, vai sofrer menos. E por favor, irmãos, vamos tirar a nossa percepção de que é a minha personalidade, que não é assim, a minha personalidade é assim. A gente usa figuras de linguagem, usa pseudos, falta de perdão, usando a nossa personalidade, que nós não aceitamos isso e não aceitamos aquilo. Então, tome a decisão quando Pedro faz a pergunta para Jesus: Senhor, eu vou aprender a perdoar o meu irmão. E aquele perdão que eu não posso ter a pessoa já partiu. Converse com Deus e se acerta. E diz que perdoa. Talvez você até gostou porque ele já partiu, né? Já morreu, né? Então, graças a Deus, já foi. Deus já se vingou. E nós às vezes estamos ali com uma casca. A gente vê muitas pessoas e percebe que passam a vida inteira amarguradas por coisas simples que poderiam fazer. Como o Mano falou antes, Deus trata nós de forma de filhos. O que você exige de um filho? Que se pareça com seu pai. Jesus nos perdoou, nosso irmão mais velho não perdoou nós? Qual é o nosso... Com que autoridade eu e você podemos dizer para Deus: olha, não vou perdoar? Então, só por isso, pelo amor que Deus dispensou para nós, eu e você devemos fazer exatamente isso. E teve uma vez aqui na igreja, eu acho que os irmãos até lembram, nós brincamos, foi numa terça-feira, e quem tivesse ofendido com alguém, aproveitasse aquele dia e pegasse o irmão e se ajuntasse e falasse com ele. E foi muito legal, que eu só sei que fizeram uma fila atrás de mim, né? Porque desculpe, não foi tanto assim, né? Eu me lembro do irmão que veio falar comigo, mas foi muito bom porque nós reconciliamos os irmãos. Naturalmente eles pediram um perdão para o outro ali. A gente às vezes faz alguma coisa de errado, e é isso que a igreja de Cristo é. A igreja de Cristo é uma igreja perdoadora. Só assim você vai se parecer maior e mais parecido com aquele que te tirou da onde mesmo? Do inferno. Já notou que o nosso peso é muito menor? Mas nós agigantamos. Amém, irmãos?